Bom dia, CACDista, como vão? Vamos para a nossa segunda parte de Direito Internacional. É, Só recapitulando o que nós estamos fazendo nessa série de 10 vídeos sobre Direito Internacional. Nós estamos não exatamente fazendo uma revisão do conteúdo do concurso, não se trata de uma revisão, porque os cursinhos já têm ofertas interessantes no mercado, há professores excelentes no mercado para fazer isso. O que nós estamos fazendo aqui colaborar com algumas notas importantes que possam enriquecer a sua resposta na terceira fase. Então eu passo por alguns conteúdos e toco em pontos importantes que eu acho que pode aumentar a sua nota. Então são vídeos curtos, 30 minutos, mas você vai assistindo ao longo da semana e a gente vai fazendo, dando essa contribuição aí para a sua preparação, tá bom? Como vocês sabem, eu também sou candidato, também estou na luta, então eu vou ficar muito feliz se vocês me derem o feedback e se vocês também, por que não, abrirem os seus cadernos para esse espírito de colaboração. Tudo bem? Vamos lá, nós terminamos o vídeo anterior falando da teoria das competências implícitas. Vocês podem chamar também de teoria dos poderes implícitos, tá? Eu acho que, do ponto de vista conceitual, acho que a teoria dos poderes implícitos tá mais em voga, digamos assim. Tem mais literatura que trabalha com esse termo. Mas o pano de fundo é exatamente o entendimento da Corte Internacional de Justiça, no sentido de que as capacidades previstas no ato constitutivo de uma OI, ela precisa para o seu exercício que a sua função seja assegurada, que a sua função seja garantida. E desse raciocínio, a Corte entendeu a necessidade da personalidade jurídica para a Organização das Nações Unidas. Muito bem, a teoria dos poderes implícitos ela aparece também no caso Certas Despesas, que é um caso de 1962. A CIG estabeleceu que os direitos e deveres de uma entidade como a ONU dependem dos seus propósitos e das suas funções, especificadas ou implícitas tanto nos documentos constitutivos quanto no seu desenvolvimento prático. Então, o próprio desenvolvimento prático ele também dá o tom, digamos assim, ou seja, os seus poderes e a sua capacidade para o exercício das Nações Unidas. Então, tanto os documentos e os seus atos constitutivos, como também a prática das Nações Unidas nas relações internacionais. Eu queria fazer uma referência doutrinária, que é do professor Cansado Trindade, que escreveu, entre outras zilhões de obras, Direito das Organizações Internacionais. Interessante de citar o professor Cansado Trindade, e importante citar essa obra especificamente, Direito das Organizações Internacionais. Nessa obra, o professor acentua que a decisão da Corte Internacional de Justiça, nesse caso, Certas Despesas, tem sido uma das mais relevantes. Nesse sentido, a elaboração da CIG da teoria dos poderes implícitos permite entender que as missões de paz, por exemplo, são ações que a ONU pode realizar para alcançar a manutenção da paz e da segurança internacional. Então, a teoria dos poderes implícitos, que a gente pode resgatar do entendimento do caso Certas Despesas, ela acaba referendando a atuação das Nações Unidas nas missões de paz. Muito bem, muitas missões de paz da ONU, como por exemplo a United Nations Emergency Force no Oriente Médio e mesmo a Operação das Nações Unidas Congo, a UNUC, elas são criadas aí num meio termo entre os capítulos 6 e 7 da Carta da ONU, que tratam respectivamente da solução pacífica de controvérsias e das relações relativas à ameaça, à paz, à ruptura da paz e atos de agressão. Então, capítulo 6, você está cansado de saber, solução pacífica de controvérsias. Capítulo 7, você também está cansado de saber, ações relativas à ameaças da paz, à ruptura da paz e aos atos de agressão. Nesse sentido, autores como Thomas Frank, e aí você pode citar essa bibliografia também, Thomas Frank ele afirma que tais missões de paz compõem o tal do capítulo 6,5, mas isso é doutrina, tá? Capítulo 6,5 da Carta da ONU. Você não vai encontrar o capítulo 6,5
no documento, nem no nosso decreto que internalizou a Carta no Brasil. É só uma referência doutrinária. Mas é importante citar, Thomas Frank. É relevante observar o caráter não coercitivo das missões de paz. A Carta da ONU, inclusive, estabelece a proibição do uso ou da ameaça do uso da força em geral, né? Que é o que nós falamos no primeiro vídeo, o artigo 2º, inciso 4 da Carta. Agora, essa proibição do uso ou da ameaça do uso da força, como também nós vimos no entendimento da Corte, ela precisa provocar um grau mínimo de gravidade, né? Há um patamar mínimo de gravidade para que se considere a violação do inciso 4. A própria Carta da ONU também estabelece a não intervenção. No artigo 2º, lá, o inciso 7, também tem o princípio da não intervenção. E permite aí duas exceções, se você lembrar. Existe a exceção prevista no artigo 42 e existe a exceção prevista no artigo 51. O artigo 51 é a exceção da legítima defesa, tá? E o 42 é a autorização do Conselho de Segurança. Muito bem. A Liliana Jubilu e o Gustavo Mônaco nos lembram que as missões de paz da ONU podem ser, como você bem sabe, missões do tipo peacekeeping, peacemaking and peacebuilding. Não vou aqui me alongar nos conceitos, mas eu tenho certeza que você vai saber construir na prova. Peacekeeping, peacemaking e peacebuilding. E falar dela, né? Liliana Jubilu, com T mudo no final, e Gustavo Mônaco. Eu acho importante falar que o que diferencia basicamente esses três, é claro que você vai poder usar exemplos e citar na prova, mas é o grau de participação das tropas, tá? O que diferencia um do outro essencialmente ali para você amarrar a conclusão, para você chegar com a tese na introdução e dizer a que veio, você toca na questão do grau de participação das tropas nas atividades da missão. Importante. Existe uma terceira geração de missões de paz da ONU, é possível dizer de um novo tipo aí de peace, né? Que é o Peace Enforcement, que faz parte do que a doutrina vem chamando aí de terceira geração das missões de paz. Você pega o caso da Somália, por exemplo. Ali é Peace Enforcement, tá? E ela é autorizada estritamente em função do capítulo 7 da Carta. Peace Enforcement é baseado no capítulo 7 da Carta. Muito bem. O artigo 24, o inciso 1º do artigo 24 da Carta, estabelece que o Conselho de Segurança é o órgão encarregado da manutenção da paz e segurança internacional. Embora, como a gente viu no vídeo anterior, a competência do Conselho de Segurança não é absoluta, como se depreende, por exemplo, da Resolução 377 de 1950 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Acho que eu falei dela no vídeo anterior, importante. Resolução 377 de 1950, mais conhecida como United for Peace. Ela permite que a Assembleia Geral exerça, melhor dizendo, um papel complementar caso o Conselho de Segurança da ONU esteja paralisado em função do veto. Uma situação bastante recorrente durante o período da Guerra Fria. Então, na hora de citar na sua prova, não é uma prova de história, é uma prova de direito, portanto, Resolução 377 de 1950. 1950. Muito bem. Vamos falar de costume internacional, que eu acho que esse é um ponto importante. Parênteses. Toma nota. Papel e caneta aí do lado, porque é importante. Você não vai precisar voltar nesse assunto e esses pontos melhoram o valor da sua nota. Tá bom? Para que haja um costume internacional, é preciso a prática reiterada do precedente, vocês sabem disso, mas também exige a consciência da sua obrigatoriedade, né? O que a gente chama de opinion iuris. Algumas das decisões da Corte podem ser entendidas, inclusive, como costumes internacionais, e, nesse sentido, seriam a base para o aparecimento de fontes primárias do direito internacional, entendido como aquelas que criam efetivamente o direito. Então, se você pega o Estatuto da Carta, o Estatuto da Corte, no seu artigo 38, as tradicionais fontes do direito internacional público, se você juntar o artigo 38 com a jurisprudência cesfiana, vamos dizer assim, como brinca o Guilherme Stronsky, nós vamos chegar a 6
principais fontes de direito internacional. Uma delas é o costume internacional. O que eu acho que é interessante você colocar na sua prova, na cereja do bolo, crème de la crème, como diriam os franceses, é dizer que o entendimento da corte, essa jurisprudência, ela pode sim se transformar em costume internacional. Aliás, um fato internacional, uma prática internacional, ela pode estar, digamos, ser tratado internacional e ao mesmo tempo ser costume internacional e ao mesmo tempo ser jurisprudência, entende? Há uma certa migração aí das fontes do direito internacional, tudo bem? Até porque a única hierarquia que existe, é bom lembrar, é para a matéria de jus cogens. Fora de jus cogens, ó, não há hierarquia entre fontes de direito internacional público, beleza? Muito bem, a Corte Internacional de Justiça, numa opinião consultiva do caso certas despesas, que a gente falou agora há pouco, ela enfrentou umas temáticas bastante interessantes, relevantes à construção do direito internacional. Acho que é por isso que eu acabei anotando no caderno. Uma delas é sobre a criação de normas. E aí foi o que a gente discutiu um pouco na teoria dos poderes implícitos. Uma outra questão que o caso certas despesas traz, na verdade é um parecer consultivo, tá? Da ONU também. Uma outra questão é a interpretação dos dispositivos da Carta em relação à contextualização, ou melhor, a separação contextual do artigo 42 e o artigo 43. Não vou entrar aqui no mérito dos artigos, você pode consultar aí no Google sobre o que eles falam, mas é importante você dizer que o caso certas despesas traz essa demanda para a Corte no sentido de fazer uma separação contextualizada dentro dos dois. Muito bem, um terceiro ponto importante que vem no caso certas despesas é a reafirmação, meus queridos, de que regras estabelecidas pela própria Corte anteriormente, vamos supor, você pega o caso Bernadotte, que estabelece a personalidade jurídica da ONU, ou que segura a personalidade jurídica da ONU para fazer reclamação, exigir reparação e tal. A Corte, no caso certas despesas, ela reafirma regras estabelecidas pela própria Corte anteriormente. Isso é muito forte no caso certas despesas, o que garante alguma segurança jurídica para quem acompanha a jurisprudência do principal órgão jurídico do sistema ONU. Um outro ponto importante é a interpretação da Carta da ONU de maneira sistêmica, né? Quando você pensa no capítulo 6,5 como abstração, é uma referência também ao entendimento que a própria Corte Internacional de Justiça faz de olhar a Carta da ONU de maneira sistêmica. Muito bem, se você for ao artigo 33 da Carta das Nações Unidas, onde ela fala ali dos meios de solução de controvérsias, é sempre interessante citar isso quando não for a própria questão da terceira fase, que não há uma prevalência, é isso que o artigo 33 inclusive vai dizer, entre os instrumentos de mediação. Né? Então, o fato da solução pacífica de controvérsia contar com alguns instrumentos não significa que eles prevaleçam sobre o tribunal, sobre a corte, por exemplo, ou sobre os tribunais judiciais. Há diversas formas de você fazer a mediação do conflito e não há nenhuma prevalência entre elas. Um ponto importante de lembrar é que a posição do Brasil, sobretudo em caso super recente, que são as trocas de farpas, para dizer assim, entre o ditador norte-coreano e o ditador norte-americano. Pelo amor de Deus, não vai dizer que o Trump é ditador, né? Ele foi eleito, mas enfim, a troca de farpa entre os dois, ela tem a posição do Brasil tem um sentido muito claro, que é a busca da solução pacífica de controvérsias, postura tradicional do Brasil, mas que vem sido enfatizada com frequência nas notas à imprensa e também nos bastidores da nossa diplomacia ali do dia a dia, tá bom? Então, solução pacífica de controvérsias não vai entrar na seara de dar pitaco como certos chanceleres têm feito aí nos assuntos internos de outros países. O que você vai dizer é a posição oficial do Brasil. Ponto. Solução pacífica de controvérsias. Nós somos um país amante da paz e defensor dela também. Tá bom? É isso.
Vamos falar sobre direito diplomático. Você sabe o que é direito diplomático? Isso está na doutrina e é importante. Importante justamente para a gente não descolar as nossas prerrogativas da carreira diplomática do direito internacional público. É importante entender isso de forma sistêmica. O direito diplomático ele dispõe de meios para a defesa e para a sanção contra atividades ilícitas dos membros de missões diplomáticas. Uma das medidas seria, por exemplo, a declaração de que algum deles como persona não grata e a posterior recusa de seu reconhecimento como membros de missão diplomática. Então, existe dentro da Convenção de Viena instrumentos onde se estabelecem as relações entre a missão diplomática e o país onde ela está servindo. E um desses institutos, um desses instrumentos, melhor dizendo, é justamente a declaração da persona não grata, e um segundo instrumento é o não reconhecimento, ou melhor, a recusa do reconhecimento como membro de missão diplomática. Dispositivos similares constam na Convenção de Viena sobre Relações Consulares. Tá? A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, você bem sabe, é de 61, e a Convenção de Viena sobre Relações Consulares é 2 anos depois, de 63. Beleza? Muito bem. É relevante ponderar que a tese de o direito diplomático constituir um regime autossuficiente, o self-contained regime, é, grosso modo, a reafirmação de um princípio positivado no artigo 41, inciso 1º da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, e também consta no artigo 55 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, que interditam, ou melhor, que proíbem o envolvimento de membro do corpo diplomático em atividades ilícitas, quando o Estado, eventualmente lesado, dispõe de número limitado de relações jurídicas possíveis. É bom lembrar que a autossuficiência está no campo da responsabilidade internacional do Estado. Então, primeira coisa, há norma positivada no sentido de que o direito diplomático seria considerado um regime autossuficiente, ou seja, tem regras próprias e, digamos, um relacionamento jurídico próprio. Nesse sentido, seria um regime autossuficiente. Regime comercial também tem um pouco isso, enfim, os códigos de direito interno também. Mas o fato de estar positivado nesse sentido, e é importante que você mencione, como eu disse, o inciso 1º, artigo 41 da Convenção de Viena de Relações Diplomáticas e o artigo 55 da Convenção de Viena de Relações Consulares, bacana você fazer essa referência, mas veja lá agora o que eu vou dizer sobre o entendimento da Corte nesse sentido. Segundo a Corte, as respostas de um Estado a um ilícito praticado por outro somente pode ser encontrada dentro de um regime específico de regras. Em rigor, o direito internacional não possui regimes autossuficientes. O direito internacional estabelece opção comunicativa entre sistemas, possibilitando uma dinâmica interna que aproxima os regimes do direito internacional geral. Então, acho que o grande conceito que você vai guardar aqui é justamente uma opção comunicativa entre sistemas. Essa opção comunicativa entre sistemas, ela não abre mão, pelo amor de Deus, do regime específico, do regime do direito diplomático. Não é disso que se trata, mas ela permite uma comunicação entre os regimes. Isso acontece também com direitos humanos, direito humanitário e direitos refugiados. Tá? Isso também acontece, que é uma comunicação entre os regimes. Tem legislações próprias, tem instrumentos próprios, mas conversam. Os Estados são livres para recorrer simultaneamente aos vários mecanismos pacíficos de solução de controvérsias elencados, como nós vimos no artigo 33 da Carta das Nações Unidas, e nem por isso eles prevalecem sobre os sistemas, os recursos jurídicos. O artigo 59 do Estatuto, vai anotando, porque se você não anota, você perde a informação que você pode agregar na prova, beleza?
Então anota aí, artigo 59 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. O artigo restringe o alcance de sua decisão da Corte, apenas aos estados que são parte do processo. Muito bem. Os demais estados eles até podem demandar é ótimo. Os demais estados eles podem, como você sabe, demandar a Corte ou solicitar informações. Isso em conformidade com o artigo 62 também do Estatuto. Então, o artigo 59 restringe o alcance das decisões da Corte às partes, aos estados que são parte do processo, e o artigo 62 prevê que os demais estados podem demandar a Corte ou solicitar intervenção. Tudo bem? Muito bem. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, como vocês bem sabem, ele possui, melhor dizendo, uma função que é política, né? Enquanto a Corte Internacional de Justiça se configura como uma jurisdição. E isso vai estar expresso no artigo 92 da Carta das Nações Unidas, que é a função jurisdicional. Aliás, o artigo 92, eu vou dar uma olhada e depois eu comento com vocês. Ou melhor, vou fazer o seguinte, para continuar gravando, eu vou pedir que vocês abram aí uma aba da Carta das Nações Unidas e veja no artigo 92 se ele faz referência ao Conselho de Segurança ou se ele faz referência à Corte Internacional de Justiça. O fato é que o Conselho de Segurança tem uma prerrogativa, ou melhor, tem uma natureza política e a Corte Internacional de Justiça tem uma natureza jurídica. A referência é, de fato, o artigo 92. O que eu não lembro agora é se o artigo 92 fala do Conselho ou se ele fala da Corte. Muito provavelmente fala da Corte, tá? Porque o Conselho está num outro lugar, no capítulo 7. Mas, enfim, é bom verificar o artigo 92. As normas do direito internacional relativas ao uso da força constituem, inclusive, um costume internacional. As normas do direito internacional relativas ao uso da força constituem um costume internacional geral e se aplica a todos os estados, independentemente das obrigações estabelecidas em tratado. Independentemente de convenção, elas já são costumes internacionais. Além disso, o costume internacional advém da prática dos estados e não dos pontos de vista dos estados. Assim, uma ação contrária à prática é suficiente para demonstrar uma ilegalidade perante a Corte. Afinal de contas, o costume internacional é fonte do DIP. O direito dos estados à legítima defesa não se esgota no que está previsto no artigo 51 da Carta, tá bom? Pois se firma como direito consuetudinário, como a gente está vendo. E, aliás, é um direito consuetudinário de caráter, de cunho, digamos assim, universal. A exemplo também da aplicação do princípio da necessidade, da proporcionalidade do direito de legítima defesa, que também não estão positivados da Carta. Então, quando se eventualmente na prova cair a questão de algum conflito no Mar do Sul da China, por exemplo, ou se cair Coreia, enfim, Síria, essa questão da legítima defesa, você pode dar uma ampliada no leque e ir para além do artigo 51 da Carta. Acho que se você falar de costume internacional, de princípios gerais de direito, de necessidade de proporcionalidade, você manda bem, beleza? Se quiser fazer uma referência histórica, faz uma referência fodástica, ou desculpa o palavrão, mas uma experiência, um caso muito interessante que foi para a corte, que é o caso Nicarágua, Estados Unidos. Esse caso é dos anos 80 e a corte teve a oportunidade de estabelecer que um terceiro estado que exerce proteção não precisa estar ameaçado para exercer a legítima defesa em nome do estado da vítima. Vou repetir. Terceiro estado que exerce proteção não precisa estar ameaçado para exercer a legítima defesa em nome do estado vítima. Da mesma forma que a legítima defesa de terceiros, a intervenção é lícita apenas quando demandada pelo próprio governo, ou seja, o governo daquele estado soberano é quem demanda a proteção,
tá? Não é intervenção humanitária. Desde esse caso, Nicarágua versus Estados Unidos, a Corte tem rejeitado a possibilidade de que um ator não estatal pudesse perpetrar ataque armado nos termos do artigo 51. Então, se você pega ataques terroristas, por exemplo, a Corte tem uma certa dificuldade, porque nos termos do artigo 51, ela está fazendo referência a ataque de estados, né, oriundos de outros estados. E os ataques internacionais ficam realmente no limbo aí. Essa posição, no entanto, ela está em descompasso com as resoluções do Conselho de Segurança, que é o órgão político. O Conselho ele evoca diretamente o capítulo 7, né? E autoriza os estados a responderem militarmente usando a legítima defesa. Então, de um lado você tem esse caso emblemático dos Estados Unidos e Nicarágua, que é uma resolução jurídica da Corte, inclusive que de um lado, claro, estabelece a possibilidade da intervenção de um terceiro Estado, mas dentro de uma solicitação, de um contexto onde o próprio governo do Estado vítima solicite. De um outro lado, você tem um órgão político tratando um problema parecido, e você tem o artigo 7 sendo evocado no Conselho de Segurança, o artigo 7, o capítulo 7, sendo evocado no Conselho de Segurança. E aí o Conselho de Segurança tem uma série de autorizações ou de exemplos que você pode citar na prova. Quer tomar nota de alguns desses exemplos? O Conselho de Segurança autorizou a intervenção? Muito bem, duas resoluções clássicas que se eu não falar, o cara vai falar assim, meu, que candidato é esse, que candidata é essa, né? Resolução 1368 e resolução 1373. Resolução 1368, resolução 1373, sim, 2001, condenação aos ataques do 11 de setembro. Outras resoluções, para você mostrar que você é um candidato mais top, anota aí. Isso eu fiz uma listinha, já decorei, mas eu vou ler aqui para não perder. Resolução 1438, 2002, 1440 também 2002, 1450 também 2002, 1465 2003, 1516 2003, 1530 2004, 1611 2005, 1618 2005 e aí vai. Talvez seja o caso de você citar o país, né, onde é que foi autorizado isso. Então, se você quiser colocar aí do lado da 1438, Nova Delhi, 1440 Moscou, 1450 Kimbala e Mombasa, 1465 Bogotá, 1516 Istambul, 1530 Madrid, 1611 Londres e 1618 Iraque, beleza? Existe um outro caso na corte que eu acho bem bacana, que é o caso Heródia. Conhecem o caso Heródia? Bem, o caso Heródia vai ficar para o terceiro vídeo de Direito Internacional. Bons estudos, faça seus comentários, dê aí sua curtida e vamos firme e forte para a prova terceira fase até o terceiro vídeo. Até lá, um abraço.